O conceito de vetores é fundamental para o entendimento da eletrocardiografia. O coração bate por meio de impulsos elétricos. Normalmente, esses impulsos são gerados no nó sinusal, embora em certas condições eles possam ser gerados em qualquer local do sistema elétrico do coração. Através desse sistema de condução, esses impulsos se espalham pelos átrios e pelos ventrículos, provocando a contração. Então, nós podemos imaginar o coração no tórax como se fosse uma fonte elétrica, que a cada batimento emite impulsos elétricos. Esses impulsos se espalham pela superfície do corpo, porque o corpo é um meio condutor, e podem ser captados por meio de eletrodos colocados na superfície corpórea. A energia assim captada é utilizada para mover uma agulha, um papel vai passando e registra-se um gráfico. Isto é o eletrocardiograma, que seria então o registro da atividade elétrica do coração por meio de eletrodos colocados na superfície do corpo. Nós vamos estudar esse processo pensando primeiro o que acontece numa célula isolada. Vocês sabem que a célula em repouso tem sua membrana polarizada, o interior é negativo, o exterior é positivo, e que o potássio predomina no intracelular, enquanto o sódio é o íon que predomina no extracelular. Quando uma célula é estimulada, naquele local onde aconteceu o estímulo, abrem-se canais na superfície da membrana, chamados canais de sódio, por onde o sódio entra na célula. E como o sódio é um íon positivo, naquele local o potencial se inverte. O interior fica positivo e o exterior negativo. E nós dizemos que aconteceu uma despolarização. Se o impulso elétrico tiver intensidade suficiente, ele desencadeia uma verdadeira onda de entrada de sódio ao longo de toda a membrana, até que a célula toda fica despolarizada, o interior positivo e o exterior negativo. Vamos estudar esse processo um pouco mais detalhadamente. Primeiro nós vamos imaginar agora só o lado de fora da célula, porque o lado de fora é o lado que é captado pelo eletrocardiograma. Então, numa célula em repouso, o lado de fora é positivo, e se despolarizar, se torna negativo. Imaginemos, então, que o processo de despolarização começou nesse ponto e está caminhando ao longo da membrana. Nós podemos imaginar esse processo como se fosse um conjunto de uma carga elétrica negativa e uma positiva, que nós chamamos de um dipolo, caminhando ao longo da membrana. Porque daqui a pouco esse local aqui está negativo, mas esse está positivo, daí esse fica negativo, outro positivo. Então é como se o dipolo estivesse caminhando ao longo da membrana. Nós podemos representar esse dipolo por um vetor. E convencionalmente, o vetor aponta sempre para a carga positiva do dipolo. De sorte que o processo de despolarização poderia ser imaginado da seguinte maneira. Aqui está a célula em repouso, o lado de fora é positivo, e uma onda de negatividade varre a membrana, até que toda ela fica negativa. Isso é a despolarização. Nós podemos registrar esse processo por meio de microeletrodos. E se nós colocarmos um eletrodo nessa posição, vamos ver o que ele vai registrar. Preste atenção no que acontece durante a despolarização com o vetor. Imaginando que o processo começa por aqui, nós teríamos o eletrodo vendo sempre a cauda do vetor, ou a carga negativa do dipolo. Quando isso acontecer, o eletrodo registra uma onda negativa. Isso é uma convenção. Então, sempre que o eletrodo vir a carga negativa do dipolo, ou de outra maneira, ele vir a cauda do vetor, ele registrará uma onda negativa. Assim, se nós colocássemos esse eletrodo aqui do outro lado, imaginando a despolarização começando no mesmo ponto, o que é que nós teríamos? Agora o eletrodo está vendo o tempo todo a carga positiva, ou a ponta do vetor. E agora ele vai registrar uma onda positiva.
Vejam que foi o mesmo processo elétrico que aconteceu, só que dependendo da posição onde eu coloco o eletrodo, ora eu tenho um registro negativo, ora eu tenho um registro positivo. Assim, por exemplo, se nós colocássemos esse eletrodo aqui no centro, o que é que ele veria? Positivo, 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 e de agora em diante negativo, negativo, negativo. E o que seria registrado? Uma onda positivo-negativo. Então esse conceito é fundamental. Dependendo da posição em que o eletrodo estiver colocado, o mesmo fenômeno elétrico terá registros diferentes. Sempre que o eletrodo, que o vetor, for em direção ao eletrodo, o registro será positivo. E sempre que o eletrodo estiver vendo a cauda do vetor, o registro será negativo. Depois que ocorre a despolarização, segue-se então a repolarização. A repolarização não acontece pela entrada do sódio, pela saída do sódio que entrou, e sim pela saída de potássio. O potássio sai também através de canais especiais que existem na membrana, e o lado de fora volta a ser positivo, e o interior volta a ser negativo. Aí a célula então foi repolarizada. Em termos de carga elétrica, a célula repolarizada está igual à célula em repouso, mas em termos de concentrações iônicas, não. Para voltar à situação de repouso, precisaria que o sódio que entrou fosse jogado para fora e o potássio que saiu fosse jogado para dentro. Isso será feito pela bomba de sódio e potássio no intervalo entre um batimento e outro. Mas vamos estudar um pouquinho melhor a repolarização agora. Imaginando que começou aqui e o processo está caminhando. Então a membrana estava negativa porque estava despolarizada e ela está gradativamente se repolarizando, ou seja, o exterior está se tornando positivo. Eu posso imaginar esse processo como se fosse um conjunto de uma carga positiva e negativa, ou seja, um dipolo, só que agora caminhando de marcha ré nessa direção. Ou eu poderia representar isso por um vetor. Como o vetor aponta sempre para a carga positiva, então é como se o vetor estivesse caminhando de marcha ré ao longo da membrana. Então, o processo de repolarização poderia ser imaginado assim. O exterior da célula está negativo e agora ele vai positivar. Uma onda de positivação varre a membrana e ocorreu então a repolarização. Como é que nós veríamos isso? Como é que aqueles eletrodos que a gente colocou aqui registrariam esse processo? Aquele eletrodo que a gente colocou aqui nesse ponto e que durante a despolarização registrou uma carga negativa, o que é que ele vai registrar agora? Durante a repolarização, ele vê sempre a ponta do vetor ou a carga positiva do dipolo. E aí então ele registra uma onda positiva. Vocês estão vendo que a onda tem um formato diferente, ela é mais lenta, porque o processo de repolarização é mais vagaroso do que a despolarização. Mas agora isso não importa muito, nós estamos querendo saber basicamente se o registro é uma onda positiva ou é negativa. Então aqui registrou-se uma onda positiva. E aquele eletrodo que a gente tinha colocado aqui e que durante a despolarização registrou uma positividade. O que ele vai registrar agora? O que é que ele vê? O tempo todo a carga negativa, ou a cauda do vetor. E aí então ele registra uma onda negativa. Então sempre que o eletrodo estiver vendo a cauda do vetor ou a carga negativa do dipolo, o registro é uma onda negativa. Então aquele eletrodo que a gente colocou aqui, e que registrou a despolarização como positivo negativo, que é que ele vai registrar agora? Ele vai ver negativo, 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 de agora em diante positivo, positivo, positivo. Ele registrará então uma onda negativo, positivo. Foi o mesmo fenômeno elétrico que aconteceu, porém, dependendo da posição do eletrodo em relação ao fenômeno, o registro pode ter formato diferente.
Esse conceito é fundamental. Dependendo da posição do eletrodo, o mesmo fenômeno elétrico poderá dar registros positivos, negativo, positivo, negativo, como vocês viram. E isso que a gente viu para uma célula isolada, acontece da mesma forma pensando no coração como todo. Por exemplo, a gente imaginando o fenômeno de despolarização dos átrios. Aqui está um esquema representando o átrio direito e o átrio esquerdo. O nó sinusal fica aqui no átrio direito, perto da entrada da cava. É daqui que inicia o processo de ativação do coração. Então, quando ocorre a despolarização dos átrios, o fenômeno elétrico acontece dessa maneira. O impulso se espalha pelo átrio direito, que daria um vetor apontando assim para baixo, ligeiramente para a esquerda, e um pouco para frente, porque o átrio direito é mais anterior em relação ao átrio esquerdo. E a ativação do átrio esquerdo seria nessa direção, da direita para a esquerda, e também é para trás, porque o átrio esquerdo é posterior em relação ao átrio direito. E somatória vetorial a gente faz dessa maneira, traçando paralelas ao vetor, a diagonal do paralelogramo seria o vetor resultante. Então, se nós quiséssemos representar a despolarização atrial por um vetor só, seria esse vetor. E se nós colocarmos um eletrodo nessa posição, como é que será o registro dessa onda de despolarização atrial? A hora que ela acontecer é dessa maneira. O eletrodo viu sempre a ponta do vetor. O vetor se dirigiu na direção do eletrodo, e aí a onda é positiva. Mas se esse mesmo eletrodo tivesse sido colocado do lado de cá, o mesmo fenômeno elétrico teria sido registrado como uma onda negativa, porque agora esse eletrodo estava vendo a cauda do vetor, ou equivaleria a dizer a carga negativa do dipolo. Então, o mesmo fenômeno elétrico poderá resultar em onda positiva ou negativa, dependendo da posição do eletrodo em relação ao fenômeno. É por isso que quando nós observamos um eletrocardiograma convencional, nós vemos que são 12 posições diferentes, e como nós veremos são chamadas as 12 derivações, e em cada uma delas o gráfico é diferente. São as duas mesmas batidas aqui registradas de 12 posições diferentes. E nós vemos que o gráfico varia de acordo com a posição do eletrodo em relação ao mesmo fenômeno.